Pense. Do alto de uma montanha, vimos uma imensa planície coberta de pequenas cruzes e, mais acima, tudo cobrindo com sua sombra, uma imensa cruz suástica. Em 8 de abril de 1979, é captada pelo mesmo sensitivo outra visão. Em uma imensa caverna muito escura, vimos uma caveira rodeada de irmãos endurecidos, fardados de preto, com braçadeiras vermelhas no braço esquerdo, nas quais estavam gravadas pequenas caveiras. No mesmo cenário vislumbramos uma lança depositada sobre uma pedra amarela. A atração dos Vingadores. A segunda reunião para a materialização de entidades decaídas a serem fotografadas fora marcada para o dia 28 de abril e seria tentado instantâneo do mesmo espírito que provocara o incêndio na gráfica de Frei Luiz através do efeito de parapirogenia descrito no capítulo 7. 12 assistentes foram convocados por Rocha Lima para acompanharem o médium Ivan de Castro até o Santuário de Américo. Era a primeira reunião de Antigo-Oeste após a fotografia de Torquemada, que toda polêmica havia causado, e Frei Luiz a classificara como de suma importância e alta periculosidade. O senhor Agenor Afonso do Amaral e o coronel Aloysio Augusto de Miranda foram incumbidos de vistoriar toda a cabine mediúnica, assim como o médium em sua vestimenta extremamente simples. E nada verificaram de anormal que pudesse proporcionar alguma fraude. Os cuidados prévios foram consignados em ata assinada por todos os presentes. Às 18 horas foi dado início à reunião, com a preleção prévia do padre Isabel alertando que, com o crescimento da obra, muitas entidades descontentes com os benefícios que estavam sendo proporcionados a muitos infelizes a quem perseguiam tenazmente, procuravam se infiltrar no grupo, imbuídos de terríveis intenções de desunião e destruição. Além da gráfica, visavam a fábrica Vichode, de propriedade de Rocha Lima, e o bazar de Frei Luiz, empreendimentos esses que proporcionavam os recursos necessários para a manutenção do educandário. As advertências de Isabel eram seríssimas, pois as brechas encontradas pelos inimigos da luz eram proporcionadas por próprios membros do grupo, que não conseguiam conter as críticas contra seus irmãos. O objetivo maior da memorável sessão seria a atração e doutrinação da falange que se autodenominava Judeus Vingadores, responsável pelos recentes ataques e que não se conformava com a caridade prestada a alguns torturadores nazistas reencarnados no Brasil como órfãos ou crianças abandonadas e abrigadas no educandário social Lar de Frei Luiz. Seriam levados ao Santuário de Américo para serem ajudados a modificar seu padrão mental, que não vibrava em outra coisa que não fosse a vingança contra aqueles que tantos fizeram sofrer nos abomináveis campos de concentração. Dali seriam levados a sanatórios espirituais de recuperação. Isabel informava ainda que a fotografia de um desses espíritos, o mais perigoso, não ocorreria para satisfazer a curiosidade de quem quer que fosse, mas sim como um documento científico capaz de despertar muitos e conduzi-los à verdadeira doutrina. Frei Luiz sempre encarou os fenômenos de ectoplasmia como forma de ajuda, educação e cura. Nunca como simples exibição. Ao que tudo indicava, seria muito difícil conseguir aquela documentação fotográfica. Um desafio fora lançado. Restava aguardar os acontecimentos. A segunda fotografia. Os trabalhos prosseguiam. Luiz Manso coubera, por orientação dos mentores espirituais, o flash de sua máquina fotográfica com filtro infravermelho, a fim de diminuir os efeitos da luz sobre o médium e sobre o ectoplasma. O profissional permaneceria atento ao sinal convencionado com o objetivo apontada para as cortinas negras que vedavam a porta do gabinete mediúnico onde Ivan se encontrava em transe. Os demais presentes estavam em prece silenciosa. A escuridão era completa e o silêncio tumular. Tentar-se-ia outra prova inédita na ciência espírita, a fotografia de uma entidade decaída que se materializaria à custa da energia ectoplasmática fornecida por um médium de efeitos físicos. A volta de um morto ao mundo dos vivos.
corporificado, tangível o suficiente para impressionar um filme fotográfico. Alguns pesquisadores dos fenômenos mediúnicos já haviam conseguido antes fotografias sob as mesmas condições, mas sempre de entidades esclarecidas e que se prestavam de boa vontade a colaborar com a aquisição de provas que confirmassem a sobrevivência da alma sobre a morte. O próprio Luiz da Rocha Lima, em seu livro Forças do Espírito, apresenta várias fotografias de espíritos materializados, mas ali a situação era bem diferente. Lidava-se com espíritos revoltados, devotados ao mal, que conhecíamos a existência somente através das comunicações psicográficas trazidas ao mundo por desencarnados elevados do que se valiam de médiuns bem desenvolvidos e evangelizados. Mas nunca nenhum ser humano vira os decaídos fotografados. Frei Luís continuava dando seguimento ao cumprimento de sua antiga promessa. Repentinamente, ouve-se o forte estalido de dedos combinado previamente oriundo do interior do gabinete mediúnico. Manso, incontinente, dispara a máquina fotográfica e o santuário se ilumina por um breve instante com o clarão do flash, tempo insuficiente para que algum dos presentes pudesse perceber alguma coisa. Era necessário aguardar a revelação da chapa. Pouco depois, a reunião era encerrada e as lâmpadas elétricas vermelhas acesas. Para espanto dos componentes, foram encontrados junto ao leito do médium vários objetos comburentes como velas, pavios e fósforos transportados e materializados dentro da cabine que serviriam aos incendiários para novos futuros atentados. Zabel determinou que todos aqueles objetos fossem queimados e suas cinzas enterradas ou lançadas ao mar. Antes, porém, era necessário fotografá-los como prova. Os objetos encontrados são mostrados na fotografia 19.1. O seguir, a ficha técnica elaborada por Luiz Manso encontrada com a fotografia por ele obtida. Ficha técnica. Reunião de Antigoécia para fotografias transcendentais, realizada no Santuário de Américo, na Montanha Sagrada da Boiúna. Sábado, 28 de abril de 1979. Início da reunião às 18 horas, término às 18h40. Foi tirada uma única chapa em filme infravermelho, do rosto de uma entidade materializada rente ao chão da porta da cabine. Filme infravermelho tamanho 35 mm, máquina de procedência japonesa marca Olympus Trip X35. Flash de procedência alemã, marca Pico 80 watts, saída de filtro vermelho sobre a lâmpada do flash, distância de 3 metros, abertura do diafragma 8. Terminada a reunião, foram fotografadas as peças transportadas pelas entidades em filme comum. Rio de Janeiro, 28 de abril de 1979. Luiz Manso. No dia seguinte, Manso entregou a Rocha Lima o resultado de seu trabalho. A fotografia mostrava, embora pouco nítida, a figura de um rosto humano junto ao chão. A face era patibular, com um sorriso enigmático e sarcástico como a debochados que o haviam fotografado. Ali estava o espírito vingativo, terrorista e incendiário. As dificuldades para a obtenção do instantâneo já eram esperadas. Não podemos esquecer que se trata de entidades sabedoras de como manipular, pela força mental, as energias ectoplasmáticas disponíveis no ambiente profundamente contrariadas em ali estarem, portanto, dispostas a tudo fazer para dificultar a visualização de seu semblante em uma chapa fotográfica. Por outro lado, se a cabine foi previamente vasculhada por pessoas sérias e responsáveis na procura de qualquer indício de fraude, onde estariam escondidos os vários objetos comburentes encontrados dentro do cubículo após o término da reunião? Outra consideração importante reside no fato de que a fisionomia surgida na foto não guarda qualquer traço físico com o médium Ivan de Castro, que se achava na cabine, e também não parece apresentar deformações faciais. E, por fim, lembremos que Manso, em todas as fotografias que compõem o acervo dos decaídos,
Focalizava sua lente na região central das cortinas que vedam a entrada da cabine. O espírito que se materializou na segunda reunião, ao contrário dos demais, não surgiu na fenda que separa as cortinas, e sim junto ao chão, por debaixo das bordas inferiores do espesso pano e quase fica fora do cenário fotografado. É, portanto, de fácil dedução que a nitidez dos traços na área limítrofe da imagem ficaria prejudicada. Não podemos excluir nesse detalhe a possibilidade de estarmos diante de uma artimanha engendrada pela entidade como tentativa de não se deixar fotografar, se escondendo da máquina. Quando os fatos são analisados imparcialmente em conjunto e não isoladamente a imagem na foto, fica difícil levantar-se acusações contra a veracidade dos acontecimentos. Parece-me que as entidades comandadas por Frei Luís estavam a desenvolver uma perigosa experimentação para obtenção, como prova para nós encarnados, do estado em que se encontram os espíritos dominados ainda por sentimentos inferiores como o ódio, no plano astral que habitam após terem passado pelo fenômeno natural da morte física. A cada tentativa de captação das comprovações fotográficas, novas observações eram feitas pelos técnicos encarregados dessa espinhosa missão, em atitude evidente de aperfeiçoamento progressivo. Se for impossível, por motivos obscuros para nós, ser mostrado o rosto verdadeiro de Torquemada, pelo menos moldemos uma máscara sobre sua face e apresentemos aos nossos amigos encarnados. Se é extremamente difícil conseguir-se a imagem nítida do incendiário, pelo menos mostremos aos terráqueos o resultado do nosso trabalho, mesmo que não tenhamos conseguido uma imagem real de sua face, e assim por diante. A terceira fotografia a ser descrita demonstra pelo menos uma fidelidade bem melhor no resultado obtido que as anteriores, como se algum progresso técnico houvesse sido alcançado. Zabel, logo após o encontro em que a fotografia foi obtida, exortou o grupo a permanecer unido em torno de Rocha Lima e dos médiuns principais. Tranquilizou-os quanto aos problemas de ordem material e exaltou suas missões, que deveriam ser exercidas com humildade. Ivan deveria ser conduzido ao mar onde os últimos resquícios dos fluidos negativos da entidade seriam eliminados. A mensagem de Frei Luís. De posse da fotografia, o presidente mandou reimprimir uma antiga mensagem de Frei Luís obtida pelo fenômeno da voz direta pela trombeta de alumínio, datada de 18 de agosto de 1969, e recebida durante uma reunião para desenvolvimento de médiums de efeitos físicos e que aqui transcreve os trechos principais. Todos nós somos, em suma, espíritos endividados e precisamos não perder esta oportunidade de resgatar nossos grandes débitos do pretérito, trabalhando com muito amor e dedicação em prol desses irmãos cegos, que um dia arrependidos, se juntarão à nossa falange, agradecidos, na imensa caravana dos que servem lealmente ao nosso Divino Mestre Jesus. Nada devem temer porque, primeiro, quem está na caridade nada deve recear. Segundo, se forem atingidos pela dor e pelo sofrimento, isso servirá para a elevação de seus espíritos e como um imperativo da evolução. Terceiro, nunca estarão sós ou desamparados, à mercê dessas forças, porque Jesus estará ao nosso lado e sua proteção virá rápida no momento necessário. O que é preciso nesses úteis trabalhos de Antigo Oeste é que cada um não considere esses irmãos como ignorantes da verdade, meros instrumentos do mal, como nossos inimigos ou como aqueles que só querem destruir a nossa obra. Não devemos permitir a intromissão de forças negativas no campo da alma, o medo, a apatia, a secura do coração, o egoísmo, o orgulho e a vaidade, mas sim abrirmos nossos corações ao amor a fim de podermos despertar neles os valores afetivos, pois somente o amor proporciona a vida, alegria, arrependimento e equilíbrio. Assim ser-nos-á sempre possível transformar o mal em bem, com nossa firme disposição de servir fielmente a Jesus e ao nosso Pai. Ainda que eles nos procurem na condição de inimigos ferozes ou adversários,
Devemos sempre abrir-lhes o espírito de fraternidade, com o amor puro, sacrificial e sinceramente vívido, pois somente essa espécie de amor pode atingir os corações endurecidos para conduzi-los ao bem. Eu peço a todos que orem por esses irmãos do que sofrem nas trevas, pelos inimigos de nossa obra, não os considerando como eles nos consideram, como adversários, mas sim como enfermos, necessitados de cura e de luz. O seguir, Rocha Lima, citando trechos do livro Méditation ignatique de Sechevillon, escreveu: Por que odiar os homens? Eles estão no erro, mas não são o erro, se praticam o mal, não são o mal. Todo homem, qualquer que seja sua atitude, nada mais é do que um espírito envolvido na matéria, um dos nossos irmãos. É o erro, o mal em si que precisamos destruir e detestar, mas é preciso amar a todos os homens, mesmo sem pactuar com eles ou aprovar seus maus atos. Porque entre os maus, existem diversos que fazem o mal na procura de um bem efêmeros, outros porque têm uma falsa concepção do bem. A caridade consiste precisamente em combater as tendências más de uns e educar a outros, para conduzir efetivamente a humanidade na via do verdadeiro bem e da única luz. Do livro Missionários da Luz, o presidente extraiu o trecho abaixo, anexando a fotografia do incendiário. Por isso mesmo a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade nossa mestra, o adversário, instrutor eficiente. Portanto, homem, modifica as vibrações de teu pensamento. O judeu vingador se manifesta. 4 dias após a fotografia, precisamente no dia 2 de maio de 1979, Rocha Lima atraiu ao médium Ivan de Castro o espírito que havia se materializado na última reunião, e, portando um gravador, registrou tudo que a entidade lhe disse naquela manhã. Escutei atentamente a gravação e transcrevo abaixo o que foi deixado registrado. Quero uma permissão para agir como policial. Mas minha missão é ultra secreta. Entre seus homens existem alguns carrascos nazistas e eu ando procurando por toda parte para levá-los a Israel. Estou doente e sofro de uma sinusite crônica em decorrência das torturas que sofri, mas minha saúde é menos importante. Primeiro quero esses homens. Não adianta me falar em perdão. Falar é muito fácil. Perdão. Risada irônica. E minha família que foi trucidada pelos cães que vigiavam os campos de concentração? Quem vai vingar minha mãe, minha irmã e meus companheiros? Você não imagina a responsabilidade que está assumindo ao dar casa e alimentação a esses monstros. Induziremos uma sanção econômica contra você e provocaremos grande prejuízo. Afirmo que estão aqui, grita colérico, e um já morreu. O espírito se referia ao interno do educandário que morrera afogado em um acidente. Por que você os protege? São os miseráveis. Nós nos vingaremos nem que tenhamos que matar aqueles que lhes servem de escudo, e você é um deles. Sabemos como produzir fogo e provocaremos outros incêndios, referência ao fenômeno de parapirogenia, como aqueles acidentezinhos que você sabe. Conhecemos uma arte especial. Não entendo como você, adorando Jesus, protege esses miseráveis carrascos. Minha confiança total é em Davi. Nesse ponto da fita magnética o espírito silencia e ouve-se a voz de Rocha Lima recitando os Salmos 23 e 91 de Davi. A entidade vingativa deixa o médium e seu aparelho físico é tomado pelo Padre Isabel, que em seguida também se manifesta. Graças a Deus que Jesus abençoe esse irmão que alimentava seu ódio contra nossas crianças. Ore muito por elas, pois na realidade foram mesmo carrascos nazistas. Quando Frederic se reformou, se preocupou com seus antigos companheiros e quis ajudá-los. Por isso se entristece quando vê alguma criança deixar o educandário. Não é só do pão material que elas precisam, mas, sobretudo do espiritual. Não esperemos aqui um mar de rosas, mas a luta será abençoada pelo alto e se houver união nos tornaremos mais fortes.
Que os de maior responsabilidade estejam alertas e também os que mais ajudam, pois serão os mais visados pelos ataques. Todo o grupo deve se preparar, pois traremos novas fotos dos decaídos espirituais. Não posso me estender mais, pois o médium está muito esgotado e deve ir ao mar se refazer. Graças a Deus. Alerta aos neonazistas. No momento em que a humanidade se depara com o especar aqui e ali de grupos radicais que buscam implantar suas doutrinas insanas através de atos terroristas executados covardemente contra populações civis pacíficas, semeando morte e destruição, julgamos extremamente conveniente apresentar, ainda neste capítulo, um derradeiro brado de alerta, sobretudo dirigido aos jovens que se sentirem atraídos por esses movimentos, entre os quais se encontram os que se auto-intitulam neonazistas. A Folha Espírita de São Paulo publicou, em seu número de setembro de 1995, um artigo assinado por Sônia Rinaldi intitulado Mensagem via computador apela contra o nazismo. Joachim Fornoff, correspondente na Alemanha do referido periódico, encaminhou uma matéria na qual informava que fora captada de forma inusitada, na tela de um computador, uma dramática mensagem pelo espírito Rodolfo Hess. Rinaldi esclarece que há uma entidade de alta hierarquia, conhecida por Technician, coordenando a implantação da transcomunicação instrumental TCI, entre os mundos físico e espiritual na Terra e que, em certa ocasião, transmitindo para a Europa uma mensagem via telefone, confirmou a possibilidade desse tipo de comunicação impactante, por exemplo, por satélites, atingindo assim um imensurável número de residências. Technician disse, no entanto, que os espíritos não fariam isso, pois tal ação significaria a derrocada de muitas crenças atuais, com uma tremenda explosão psíquica na massa de seus adeptos, e todas são dignas do maior respeito, pois trazem o bem em sua essência. Apesar disso, a TCI continua em ciclos mais fechados, longe do público, e ocorreu no grupo de Frei Luís de forma deveras exuberante. Tais experiências extraordinárias foram reunidas no livro Mensagens dos Espíritos pelo Telefone, de autoria de Luís da Rocha Lima. Outro livro que recomendo a leitura é Os Mortos Nos Falam, escrito pelo padre François Bruni, com autorização do Vaticano. Rodolphe Franz Ferdinand Hess nasceu em Baden-Baden, em 25 de novembro de 1900, e foi executado em 16 de abril de 1947, em Auschwitz. Era um oficial da SS que ocupou uma função de destaque no genocídio dos judeus da Europa. De 1940 a 1943, comandou os campos de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, o mais vasto complexo de extermínio do sistema nazista, e novamente em 1944, período durante o qual a máquina da morte atingiu seu clímax com a deportação em massa de judeus oriundos da Hungria. Nazista convicto, não só disso deu prova, se submetendo a total obediência às ordens de Heinrich Himmler, no que concerne à eliminação dos judeus, como também aumentando, por iniciativa própria, a capacidade de extermínio das câmaras de gás, notadamente nelas introduzindo o Zyklon B, composto químico à base de ácido cianídrico, cloro e nitrogênio, que se ativa ao contato com o ar causando a morte rápida por asfixia. O ex foi preso pelas tropas britânicas em março de 1946. Após atuar como testemunha no processo de Nuremberg, foi julgado pelo Tribunal Supremo da Polônia e condenado à morte, sendo enforcado em 16 de abril de 1947. Estima-se que o número de vítimas em Auschwitz gire em torno de 2,5 milhões a 3 milhões entre judeus e não-judeus assassinados. A mensagem de ROE surgiu no Winchester de um computador, fora de qualquer controle do operador, como se um arquivo de dados tivesse sido injetado no disco rígido.
Tratava-se de um desesperado apelo para que se encerre a prática nazista em todo o mundo e traçava um dantesco quadro da situação em que se encontram os que se utilizaram de suas condições de mando temporário para semearem o sofrimento entre aqueles que caíram em suas garras. Rinaldi chama a atenção para o fato de que o documento surge em uma nação em que a divulgação do espiritualismo é pequena e quase não existem obras sobre o kardecismo. Ali é um materialismo mais acirrado e as correntes que negam a existência do espírito e a possibilidade de sua comunicação com o mundo dos vivos predominam. A comunicação causou grande comoção e questionamento entre os pesquisadores alemães que desconhecem a literatura espírita. Até então só haviam captado mensagens de espíritos elevados que traziam informações técnicas, ou que mostravam o além como um lugar de grande beleza e povoado por espíritos felizes, dotados de um alto grau de conhecimento. O lado ruim, porém, nunca havia sido descrito. A seguir é apresentado o texto completo e o comentário do correspondente alemão Joachim Fornolf. Mensagem por transcomunicação. Rodolfo Hess, falecido na Terra, tentativa de contato por via eletromagnética. Grande sofrimento está sobre mim e meu grupo. Eu trazia responsabilidade na fábrica da morte. Obediência sem razão produziu inenarráveis dores, medo e morte. Eu ouço os gritos das mães e o estertor das crianças. Vocês que recebem essa mensagem orem por mim, Rodolfo Hess. Tragam socorro. Desde a Polônia, em 1947, eu luto por ar. Ele está cheio de gás. Por favor, ajudem-nos com suas orações. 65.000 espíritos choram e gritam. Seus corpos são pesados demais para nós. Nossas portas estão fechadas por fora. E cinzas ofuscam nossos olhos. Onde está o Deus que perdoa e retira de nós o juramento de 2 de agosto de 1934? Por favor, afastai-vos dos ensinamentos racistas. Muitos querem ajudar-nos, mas as portas estão fechadas. Por favor, abri vós as portas e as claraboias de ventilação. Crede-nos, o inferno existe. Onde está Deus? Nós não conseguimos senti-lo. Muitas pessoas seguem nossas obras. Por favor, orai por todos eles. Através do nevoeiro podemos ver as cinzas no rio Eixicel. Em uma distância interminável está uma luz clara. A rosa branca. Se pudéssemos alcançar a rosa estaríamos livres. Por favor, orai por nossa liberdade, pois lamentamos demais as nossas obras. Rodolfo Hess. Comentário de Joachim Fornolf. Quando lemos o texto do computador, ficamos tentando lembrar quem poderia ser o comunicante. Chegamos a pensar em Rodolfo Hess, representante de Hitler, e nesse caso teria havido um erro na digitação. Nesse mesmo período, janeiro/1995, estavam sendo apresentados muitos programas na TV sobre Auschwitz, e qual não foi nossa surpresa ao ouvir o nome de Rodolfo Hess. A partir dessa confirmação, pesquisamos e encontramos o seguinte sobre o comunicante espiritual, bem como a data citada, 02 de 08 de 1934. Rodolphe Franz Hess, nascido em 1900, comandante, em 1924 foi condenado à prisão por assassinato de traidores da pátria, em 1940-43. Comandante do campo de concentração de Auschwitz, 1944-45 inspetor de campos de concentração. Executado em 1947 como criminoso. E referente à data 02 de 08 de 1934, ao seguinte, data de juramento de fidelidade a Hitler. Com base nesses dados, o texto do computador ganha outro sentido. Esse grito de alma parece indicar que mudanças íntimas fazem parte do desenvolvimento no plano do além. O texto nos leva a pensar, será que existe mesmo o purgatório? E conclui Sonia Rinaldi. Muitos sofrem em planos inferiores e às vezes de forma superlativa,
os que praticaram crueldades inomináveis contra seus semelhantes, contrariando frontalmente as normas básicas do amor, lei áurea do universo. Esta mensagem é, antes de tudo, um alerta para toda a humanidade. O monstro abismal. No livro O Abismo, de Ranieri, já citado anteriormente, retiramos os seguintes textos. O vulto do outro lado do lago acompanhava-nos silenciosamente. De súbito, ouvimos um grito medonho que reboou multiplicado muitas vezes pelo eco na imensidão dos penhascos. Parei estarrecido. Era uma voz de ave e de animal antediluviano. Sufocado pelo terror, não pude andar um passo. Um frio intenso percorreu-me todo o organismo. Um enorme monstro nos contemplava à distância através de 2 olhos de fogo. Mais negro do que todas as noites. Era uma ave gigantesca. Asas enormes, peito descomunal, bico como 2 pás do moinho. Lembrava um enorme corvo. Em sua fisionomia, no entanto, estarrecedoramente percebiam-se os traços de um ser humano. Atafon, o espírito guia do médium pelo abismo, assim como Virgílio era de Dante, faz o seguinte comentário. Esse que vocês veem foi na Terra um monstro sem entranhas que destruiu milhões de criaturas na conquista do poder. As antigas civilizações guardaram seu nome como de uma fera indomável. Nasceu e renasceu enquanto a misericórdia divina lhe permitiu as maravilhosas oportunidades de reingresso na carne abençoada. Não temos permissão para revelar essas criaturas, tão grande é a transformação que apresentam. Se os homens soubessem seu nome, sintonizar-se-iam com ele no campo das vibrações, emitindo e recebendo, e em breve o monstro também vibraria em direção à superfície, de tal maneira que não demoraria muito o mundo receber-lhe as imensas perturbações em forma de terremotos, guerras e desordens sem nome. A comunicação fala ainda sobre instruções transmitidas por via telepática a hordas de seres trevosos em atuação na superfície, que as cumprem fielmente, acreditando-se instrumentos da grande justiça. Deduzimos, portanto, que a luta entre o bem e o mal continua em nosso planeta. Mantenhamo-nos então em alerta e não ouvidemos as eternas palavras de Jesus. Sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes, em permanente vigilância e oração. 20. Os profissionais da tortura e da morte. A tortura e a morte do ser humano por outro ser humano acompanha a humanidade desde o início de sua peregrinação pelo planeta. O homem, pelo menos o que habita a Terra, parece guardar em si instintos de selvageria ainda muito fortes, reprimidos pelas leis e convenções sociais, mas que quando liberados podem produzir consequências nefastas ao próximo. Numerosas obras espiritualistas são unânimes em afirmar que a Terra é um dos mundos mais atrasados do universo, estando ainda no 2º grau de ascensão na imensa escala evolutiva dos planetas. Não nos deve causar, portanto, estranheza o fato de os espíritos aqui abrigados, tanto no plano extrafísico quanto no físico, situarem-se, em sua maioria, nas faixas mais baixas do desenvolvimento moral. Nossa esfera então, além de ser um grande hospital, funcionaria também como uma penitenciária ou escola corretiva, dando guarida temporária aos doentes e decaídos de toda a espécie. Basta uma introspecção honesta para observarmos a realidade desse fato em nós mesmos. Não há como negar o predomínio do orgulho, da vaidade e, sobretudo, do egoísmo em nossas almas. O homem, na maior parte do tempo, pouco se preocupa com o que se passa ao seu redor enquanto esteja garantido o seu bem-estar próprio e dos seus entes queridos mais próximos. E, para manter esse acanhado núcleo de aparente felicidade, permite-se por vezes a excessos hediondos em que dão livre fluxo a toda a animalidade sufocada. Infelizmente a história tem mostrado que muitas atitudes, mais dignas de uma esfera animal antes que de um ser humano, são protegidas e até estimuladas pelos poderes constituídos. A tortura romana. Sem falar em tempos mais antigos, a tortura já era prevista no direito romano para plebeus e escravos.
Mais tarde foi estendida a revolucionários políticos, sendo este um dos pretextos usados pelo Sinédrio contra Jesus perante Roma. Contra o Cristo, os romanos utilizaram o flagelatio ou chicoteamento, que precedia a crucificação, mas algumas vezes constituía uma substituição à pena capital, tamanho era o suplício infligido à vítima. Alguns historiadores, entre eles Riccioti, acreditavam que Pôncio Pilatos, convencido da inocência de Jesus, tenha ordenado a flagelação do mestre tentando aplacar a ira dos judeus e assim não condená-lo à morte. A flagelatio era executada por soldados. O prisioneiro era desnudado e depois ligado pelos punhos a um tronco de modo a oferecer o dorso dobrado. Os golpes dados não com vergas, que eram reservados ao cidadão romano condenado, mas sim com um instrumento especial, o flagellum. Tratava-se de um látego forte dotado de muitas tiras de couro, cujo peso era aumentado por esferas metálicas com pontas aguçadas denominadas scorpiones. Enquanto entre os judeus a flagelação estava contida dentro de um número fixo de golpes, entre os romanos não havia limites que não fosse o próprio arbítrio dos flageladores ou a resistência do prisioneiro. Aquele que iria ser flagelado, especialmente quando condenado à morte, era considerado como um ser sem nada mais de humano, um vão simulacro de quem a lei já não cuidava, um objeto com forma de corpo no qual se podia livremente bater. E, na realidade, quem era submetido ao flagelo romano ficava reduzido a um monstro deformado e repugnante. Aos primeiros golpes, o dorso, os flancos, os braços e as pernas tornavam-se arroxeados pelas hemorragias subcutâneas, depois se cobriam de estrias azuladas e ampolas tumefeitas pelo edema. Então, à medida que a pele e os músculos iam sendo dilacerados, o sangue jorrava por todos os lados. Finalmente a vítima se transformava em uma massa de carne sanguinolenta e desfigurada em todos os seus traços. A perda da consciência sob os golpes era comum. Foi a essa pena que Pilatos sujeitou Jesus, mesmo que estivesse possuído pela intenção oculta de salvá-lo da pena capital pela crucificação. Marco Túlio Cícero, em seu tempo o primeiro humanista de Roma, mestre em oratória e promotor do direito romano, deixou o seguinte relato de uma verberativa, pena um pouco menos severa que a flagelatio, que Verres fizera infligir ao cidadão romano Servilho. Enquanto Servilho falava no tribunal em sua defesa, cercaram-no 6 litores robustíssimos e experimentadíssimos em bater e ferir homens, deram-lhe crudelissimamente com as vergas. Por fim, o primeiro litor Sestio, de quem muitas vezes falamos, puxando do bastão começou a pisar com suma veemência os olhos ao mísero. Este, com a face e os olhos cobertos de sangue, caiu, mas não obstante tudo isto, pisaram-lhe as costas ainda depois de prostrado para que, por uma vez prometesse. Reduzido a tal estado, foi então levado dali como morto. Pouco depois morreu ele em Verrem 2, 5, 54. O infamante madeiro. Os verdugos de Jesus não deviam ser legionários, mas sim auxiliares das cortes recrutados, em sua maior parte, entre as populações vizinhas, mas hostis aos judeus, especialmente entre os sírios e, sobretudo, entre os samaritanos, os maiores inimigos dos judeus, mas fidelíssimos aos romanos. Para todos, era um divertimento muito apreciado poder flagelar e cobrir de escarnos um rei daqueles patifes judeus. Riccioti, em sua grande obra A Vida de Cristo, nos ensina que se Jesus tivesse sido condenado por blasfêmia, a pena judaica normal seria a lapidação, a exemplo do que ocorreu com Estevão. Mas a crucificação ou crucifixão, daí o termo crucifixo, havia entrado há muito nos hábitos judaicos palestinianos, onde fora introduzida quando Pompeu conquistou Jerusalém e deu nova estrutura política a toda a região. Antes daquela época, o hebraísmo conhecera a empalação e da qual mais tarde derivou a verdadeira crucificação, que era praticada na Grécia e no Egito mesmo antes de Roma. Ao que tudo indica,
Os romanos tinham verdadeiro pavor da crucificação e Cícero, jurista romano já citado, alude a ela em seus discursos contra Verres, chamando a hora de um mais cruel e tétrico dos suplícios, ora extremo suplício dos escravos, ou por outras denominações semelhantes. Era, efetivamente, a pena ordinariamente reservada aos escravos e só para condenados por crimes muito graves. Cícero considerava um ultraje a crucificação de um cidadão romano e, em ele N. Verren, 2, 5, 66, diz que um cidadão romano seja ligado, é um abuso, que seja batido, é um crime, morto, é quase um parricídio, o que direi pois se é crucificado. A uma tão nefanda morte é impossível dar um nome suficientemente duro. As formas do infamante madeiro variavam de 3 tipos. A primeira era a chamada imícia ou encabeçada, em referência a uma trave horizontal mais curta que a vertical cruzando a altura de seu quarto superior. A segunda era conhecida como comissa, era armada em forma de T e possuía 3 braços, enquanto a última, denominada decussata ou espada, também conhecida como Cruz de Santo André, era construída em forma de X. Segundo a maioria dos historiadores, a mais provavelmente utilizada na crucificação de Jesus foi a do primeiro tipo, sendo também a forma mais consagrada pela cristandade. Nesta, a haste vertical era chamada stipes ostalicum e era enterrada profundamente no solo. A trave transversa, chamada patibulum ou antena, sustinha a vítima pelos braços. O componente vertical era munido de um forte pedaço de madeira chamado pergimil sedile, na qual se apoiava mutilado o corpo do condenado, pois era impossível que o mesmo se mantivesse na cruz com apenas os cravos dos punhos, ou menos provavelmente das mãos, e dos pés. Sacramentada a sentença, o local era preparado adequadamente, caso não estivesse previamente selecionado e pronto para execuções. Os pés do condenado deveriam ficar à altura de um homem a partir do solo ou um pouco menos. O lugar deveria ser bastante visível e frequentado a fim de acolher um bom público para o abominável espetáculo, já que o castigo exemplar servia de advertência aos escravos e os outros indivíduos de classe baixa passíveis de punição pela cruz. Além da flagelação, o sentenciado era obrigado a carregar a trave horizontal sob o castigo impiedoso de novas chicotadas infligidas pelos verdugos. Os soldados que escoltavam o prisioneiro eram geralmente em número de 4, comandados por um centurião, comandante de 100 homens, enquanto um escravo judiciário ia à frente exibindo uma tabuleta na qual estava inscrita, em caracteres bem legíveis, o motivo da sentença. O cortejo passava por praças e ruas populosas e movimentadas, causando grande burburinho entre o povo que se aglomerava e abria alas para sua passagem, não sem algum trabalho dos truculentos guardas. Sendo o condenado não mais um homem, mas um fora da lei, um excremento ambulante, estava sujeito ao longo do percurso a toda sorte de impropérios ludíbrios, deboches e cusparadas que a turba enfurecida lhe lançasse. Chegando à trave vertical, seus farrapos eram arrancados brutalmente pelos carrascos que o desnudavam por completo ou deixavam-no apenas com uma peça mínima cobrindo os órgãos genitais. A seguir deitavam-no sobre o tronco e cravavam seus punhos ao madeiro. A seguir içavam-no por uma corda até o ponto de encaixe com a trave vertical e por fim pregavam-lhe os pés com 1 ou 2 cravos. A pegmil sedite projetava-se entre a raiz das coxas, sustentando o condenado como em uma cela. Reduzido a esse estado, o infeliz aguardava a morte, vendo os transeuntes passar diante de si durante horas. Patrícios, escravos, crianças, curiosos de toda a espécie ali vinham saciar sua curiosidade ou se divertir com o martírio. Qualquer esboço de piedade era inútil porque os carrascos se postavam no pé da cruz impedindo qualquer aproximação. Várias eram a causa mortis: hemorragia, desidratação, fadiga etc. Os mais fortes, porém, podiam resistir dias inteiros na cruz,
extinguindo-se pouco a pouco em espantosa agonia. Uma ou outra vez os carrascos apressavam a morte ateando fogo por baixo da cruz e produzindo uma densa fumaça que asfixiava o condenado. Outras vezes quebravam-lhe os fêmures e o infeliz, não tendo sustentação, morria por impossibilidade de contração do músculo da respiração, o diafragma. A Jesus foi aplicada outra forma de abreviação da morte. Atravessaram-lhe o flanco com uma lança. Nos tempos mais antigos o cadáver ficava pendurado na cruz até a decomposição e completo descarnamento. Cães vádios e aves de rapina caíam-lhe em cima vorazmente, constituindo um espetáculo deveras dantesco. Mais tarde, à época de Augusto, passou-se a conceder o cadáver a amigos e parentes da vítima que o reclamasse às autoridades para conceder-lhe sepultamento. Renascimento e humanismo. As torturas e execuções supliciais diminuíram de intensidade no final da Idade Média, porém recrudesceram atingindo, à época do Renascimento e do Humanismo, seu clímax, graças principalmente à Santa Inquisição, como vimos no capítulo 13. Como a tortura fazia falta jurisprudência, foi reaprovada oficialmente na Bula Aristerpanda, em 1252. Foi sem dúvida o instrumento mais inseparável e eficaz da Inquisição espanhola, aplicada sob a égide dos dominicanos, cognominados Cães de Deus, de onde foi oriundo Torquemada. Mas os vis métodos da tortura para obtenção de confissões não eram monopólio da Igreja. A vida de cidades como Rotenburg, na Alemanha, estava completamente regulamentada por autoridades onipresentes que a tudo fiscalizavam, desde a disposição para funcionamento de feiras livres até a emissão de moedas, incluindo aí o comportamento privado dos cidadãos. As despesas que podiam fazer com festas de famílias e o que gastavam com vestimentas e adornos a que tinham direito por sua posição social eram zelosamente fiscalizadas pelo Estado e de quem caísse em deslize ou fosse considerado em tal. O clima era de medo e desconfiança generalizados. Os sacerdotes ajudavam as autoridades. Pelo menos aos domingos o cidadão e sua família tinham o dever de comparecer ao serviço religioso da sua igreja, católica ou protestante, conforme a religião que professasse, para ouvir sermões sobre seus bons ou maus costumes, dogmas religiosos e assuntos políticos, conforme decidiam as autoridades. O primeiro dever do cidadão era ser um bom súdito. Ao mesmo tempo tinha obrigação de pegar em armas para defender sua cidade e os camponeses da região. Nos dias de feira, fiscais eram enviados às vizinhanças para impedir o trabalho de biscateiros que, sem licença, ousassem fabricar e vender roupas e sapatos para os habitantes do campo. Da mesma forma eram reprimidas as brigas entre concorrentes e vizinhos que muitas vezes tinham resultados fatais. Os acusados eram entregues à ação terrível dos torturadores quando não preferiam confessar qualquer coisa, simplesmente à vista dos instrumentos de suplício. As penas aplicadas aos delitos considerados mais graves eram martírios hediondos, mas havia também as que se impunham às pequenas faltas, e essas, vistas agora, parecem até pitorescas, se bem que cruéis aos nossos olhos. Aos que faltassem ao serviço religioso, por exemplo, obrigava-se ao faltoso a se apresentar à porta da igreja carregando um enorme rosário de madeira, pesando mais de 10 quilos. Aos que xingavam, blasfemavam e falavam mal da vida alheia, impunha-se o uso de máscaras de ferro conhecidas como máscaras da vergonha e exposição em um pelourinho durante horas ou dias. Os padeiros que roubavam no peso do pão eram presos em cadeiras de ferro e mergulhados em água até confessarem o ato desonesto, o que normalmente ocorria mesmo sem ter sido tal ato praticado. Mulheres que perdiam a honra ou se prostituíam eram introduzidas em caixões de ferro. A severidade de outros castigos atingia, no entanto, culminâncias dramáticas. Os acusados de assalto eram esquartejados em praça pública com o povo em delírio.
Falsários eram cozidos em um caldeirão de água fervente e outras formas indescritíveis de assassinato legalizado. A máquina da morte. Um dos símbolos mais perduráveis da Revolução Francesa, ao lado do lema liberdade, igualdade e fraternidade entre os homens, foi contraditoriamente a guilhotina. De acordo com o historiador gaúcho Walter Schilling, até os estertores do antigo regime, os carrascos eram autorizados a executarem os sentenciados pelas formas mais diversas. Cada um morria de acordo com os critérios de nascimento e posição social. Os nobres, por exemplo, jamais podiam ser enforcados, enquanto os plebeus nunca mereciam ser submetidos ao cutelo do machado. Em vista dessa diversidade inaceitável em uma sociedade que se pretendia igualitária, o Dr. Joseph Ignace Guillotin, respeitável cientista e médico da saúde pública, além de emérito introdutor das vacinas, recomendou à Assembleia Nacional, em outubro de 1789, que se construísse um aparelho especial para aplicar as sentenças de maneira equânime. Tendo-se abolido a forca, a espada e a roda, bem como as torturas, todos deveriam ser executados da mesma maneira. Aprovado o parecer, o mecanismo foi engendrado por um cirurgião, o Dr. Antônio Louis, que contou com os recursos técnicos de um mecânico alemão e um fabricante de harpas de sobrenome Schmidt. O denuncismo, resultado da paranoia coletiva que tomou conta do povo francês, humilhado há vários reinados pela aristocracia, lotou as prisões. Qualquer suspeita era motivo de delação. De acordo com a periculosidade para com o novo regime, o prisioneiro era encaminhado ao tribunal revolucionário e submetido a um julgamento sumário e, daí, a implacável lâmina da guilhotina. O translado ao local do suplício era feito em uma carreta puxada a bois, para que a tétrica cerimônia se tornasse uma longa agonia pelas ruas de Paris sob os impropérios do populacho. Chegada ao cadafalso, a vítima era entregue ao experiente verdugo, que verificava se a tonsura dos cabelos fora corretamente feita, deixando livre o pescoço, para que a eficácia do cutelo fosse total. Com as mãos amarradas às costas colocavam o condenado em uma prancha, prendendo sua cabeça ao jugo. Com presteza, o carrasco acionava a manivela, soltando o aço afiado sobre sua nuca. Em um golpe a cabeça saltava para dentro de uma cesta, arrastando atrás de si um imenso jato de sangue rutilante. A horrenda cena levava a multidão que o assistia ao delírio. Estima-se que a decapitação de Luís XVI, em 21 de janeiro de 1793, foi presenciada por cerca de 21.000 pessoas, além dos espectadores postados nos balcões dos prédios que cercavam a Place de la Concorde, rebatizada como Place de la Révolution. O executor da sentença, sob aplausos e ovações quando se tratava dos condenados mais odiados pelo povo, como Maria Antonieta, ainda erguia pelos cabelos a cabeça ensanguentada recém-separada do corpo, exibindo, orgulhoso, o fruto do seu macabro trabalho. Em suma, tratava-se de um espetáculo de vingança coletiva no qual a massa popular exibia o seu acerto de contas com a nobreza deposta e seus adeptos. Calcula-se que entre 1792 e 1799, 40.000 vítimas foram decapitadas pela máquina da morte. As práticas de tortura e execução persistiram por todo o período renascentista e alcançaram a idade contemporânea. Embora a crucificação, os suplícios inquisitoriais e a guilhotina sejam coisa do passado, a humanidade jamais esquecerá os holocaustos durante as guerras do século XX. As violentas repressões políticas com torturas e execuções sumárias ocorridas em vários países, inclusive no Brasil, também deixaram profundas cicatrizes que tão cedo não desaparecerão. 21. O Carrasco Alfredo. Em todos os relatos históricos acerca de torturas e martírios, uma tétrica figura sempre esteve presente, o carrasco. Também conhecido como verdugo, algoz, chaneca e carrasca.
Tratava-se de indivíduos primeiramente requisitados nas fileiras militares, mas que com o tempo passaram também a emergir da população civil, principalmente de suas camadas mais baixas. O ofício acabou por tornar-se uma profissão institucionalizada e, em alguns locais, bem remunerada. Reconhecidos como zelosos profissionais, possuíam mesmo tabelas próprias de pagamento de acordo com o serviço e alguns chegaram a ficar famosos. Cuidavam acuradamente de suas ferramentas, como machados, achas, espadões, barras de ferro e outros instrumentos abomináveis. Em muitas cidades sua identidade era desconhecida, e só uns pouquíssimos prelados e familiares sabiam de quem se tratava. Apresentavam-se quase sempre com a cabeça coberta por um capuz negro ou vermelho de pano, couro ou metal com orifícios para olhos, nariz e boca, como a que é apresentada na fotografia 21.1. Alguns se paramentavam com vestimentas mais longas, que podiam esconder praticamente todo o seu corpo. O capuz, além de manter oculta sua identidade, tinha a finalidade de evitar o último olhar do condenado, pois se acreditava, na época, que este era capaz de produzir os mais terríveis malefícios ao corpo e à alma do carrasco. Pode-se imaginar o terror que tais figuras deviam infligir nos infelizes entregues aos seus cuidados quando vislumbrados pela vítima no alto dos cadafalsos, ao lado de suas medonhas ferramentas de trabalho. O número de cabeças que foram separadas de seus corpos pelos machados afiados é incontável, assim como os troncos humanos dilacerados sob o peso implacável dos bastões de ferro manuseados com precisão. Que aparência teriam no plano espiritual os carrascos por ocasião de suas desencarnações? Como enfrentariam o olhar acusador de suas vítimas? Quanto tempo necessitarão, a partir do sincero arrependimento, para recuperar o tempo perdido e reparar as faltas cometidas? Quanto mais reflito sobre essas questões, mais engrandecida se apresenta, para mim, a tarefa de Frei Luís e seus comandados em resgatar esses espíritos dos antros profundos da escuridão para reconduzi-los à senda do bem. Não menos importante e grandioso é o labor do dirigente encarnado sobre o qual recai uma imensa responsabilidade. Tais homens não se fazem eleitos por meio de votação ou muito menos por indicação de alguns, pois já vêm escolhidos pelo alto. O presidente ou diretor de um centro espírita deve ser em tudo um exemplo e cabe a todos que constituem o grupo procurar seguir sua conduta modelar. O líder deve ser respeitado e obedecido, pois foi apontado por Deus como guia e consolador e é uma grande dádiva encontrar na terra quem nos esclareça, oriente e encaminhe na direção do Pai, advertindo-nos das quedas que tão caras nos saem no futuro. É uma grande lástima presenciar lutas internas por disputas dos primeiros lugares. É doloroso ver-se o afastamento voluntário de um companheiro tão simplesmente por sentir-se melindrado diante de alguma medida tomada pelo presidente em benefício da coletividade. Portanto, nos falta, por vezes, o senso de humildade e compreensão de que somos criaturas primárias, que devemos, a princípio, aceitar nossas inferioridades e que olhando para o nosso interior reconhecermos-nos a nós próprios. Segundo Frei Luís, nossos impulsos e emoções devem ser analisados com vigor e os defeitos corrigidos, a fim de que pouco a pouco se opere em nós a autossuperação, alijando de nossas almas os resquícios do passado. Mas ainda isso é necessário quando se trata de um doutrinador espírita cristão. Seu rigoroso autoexame diuturno permitirá o aperfeiçoamento paulatino de suas exigências, melhorando sempre seu comportamento. Quanto mais se aproximar dos espíritos de luz, mais claras se tornarão suas noções de responsabilidade diante da liderança que exerce, auxiliando-o sobremaneira na tomada de decisões. Em virtude de tudo isso, deve disciplinar sua vida, estabelecendo ordem para os encargos, inclusive o estudo da doutrina. Deve vencer-se a si mesmo, manter o autodomínio ante as tentações e contrariações inerentes ao cargo que ocupa, refreando seus impulsos e mantendo a serenidade.
É unicamente graças ao seu esforço, sua autorreforma, seu amor desinteressado e a humildade, que suas palavras encontrarão eco e guarida nos corações dos espíritos endurecidos pelo ódio e desejo de vingança gerados pela ignorância. Isso concretizado, estará sempre identificado com seu mentor espiritual, predicado fundamental para doutrinar e evangelizar. O que preside deve sempre ser o alvo constante das preces de seus comandados, não somente